agradecer a presença de vocês. Espero que hoje a gente consiga trocar bastante figurinhas aqui com a Landa. Eu vou me apresentar. Então, meu nome é Juliana Soares Chagas. Eu estou na presidência da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da OAB de Valinhos. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabrício, que é o nosso presidente, da doutora Cláudia, também, né, acho que é membro, minha vice aqui na comissão, do Dr. Ulisses, que está aqui, a doutora Bruna, que tanto me auxiliam aí na busca de transmitir informações para a quantidade maior de pessoas, que essa é a nossa luta, para que todas as pessoas com deficiência possam ter acesso às informações, aos seus direitos, a tratamentos, a direitos que a Landa vai mencionar aqui, vai exemplificar também as questões agora voltadas à psicopedagogia. Então, Landa, muito obrigada, nossa querida Landa, ela é psicopedagoga, né, Landa? Tem Sim. Uma vasta expertise, principalmente com síndrome de Down, e está terminando aí a neuropsicopedagogia também, né, Landa? Isso. Obrigada. Hoje é um dia muito importante, né? Porque 21 de março é um Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, a gente tentou fazer esse evento aqui justamente para que a gente possa transmitir as informações para o máximo de famílias que tenham aí pré-adolescentes, adolescentes, jovens aí no ensino fundamental e que possam tirar as dúvidas com a nossa querida Landa. Perfeito. Boa noite a todos. Landa, só um segundinho, por gentileza. Eu vou passar só para o doutor Fabrício para ele dar um oi e desejar boas-vindas a você, e ele já te passa a palavra. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Landa. Obrigado, Ju. Obrigado, Cláudio. Landa, é um prazer enorme, aqui como presidente e representante da nossa instituição, que a gente possa receber pessoas tão gabaritadas e com tamanha expertise para tratar de um assunto tão delicado. E que pena ser tão delicado, porque a gente poderia tratar ele com mais naturalidade, né, com mais fraternidade. Afinal, são pessoas que merecem respeito e igualdade dentro das suas, não sei se eu posso colocar limitações, ou se tem algum termo mais adequado, mas certamente compreendam a todos que é uma preocupação nossa, enquanto representante da sociedade civil organizada, trazer esses esclarecimentos para que a gente combata essa falta de equilíbrio, né? E uma das questões principais da nossa gestão foi criar essa comissão, que carinhosamente foi aceita pela Ju, que tem feito um trabalho aí primoroso, e que bom que a gente pode contar nesse caminho com pessoas como você que se dispõem a trazer esse tipo de informação gabaritada, e que a gente possa tirar dúvidas e absorver esse conteúdo que é importante. Então, em nome de toda a diretoria, fica o meu agradecimento para você e já deixo as portas abertas. Afinal, somos milhões de pessoas, cada um com visões e olhares diferentes, e talvez eu não consiga enxergar a necessidade das pessoas com deficiência por não estar no lugar delas. Então, tudo aquilo que você entender que é importante para essas pessoas e para a compreensão dos demais, para entender essas pessoas, por favor, vem através da Ju, vem através da Cláudia, ou até a mim, e traga as suas sugestões, porque esse olhar é de extrema importância. Então, a porta da nossa instituição está inteiramente aberta para vocês, porque a gente precisa começar a tratar isso com a seriedade que é necessária. Então, fica aqui todo o meu agradecimento mais uma vez, e meu agradecimento especial à doutora Juliana Chagas, que tem feito um trabalho aí muito bacana à frente. Não sei se vocês notam, mas eu estou dirigindo, então, por isso, por conta dos grandes afazeres que a gente assume, a gente vai tentando equilibrar pratos, e só por esse motivo é que eu vou manter minha câmera fechada para não atrapalhar vocês, né? Mas estou aqui de ouvinte e certamente, se eu tiver algumas dúvidas, eu vou levar a vocês. Então, muito obrigado, desejo aí bom evento a todos, que seja muito útil para a gente e para essas pessoas que necessitam. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fabrício. Bom. Palavra, então, Landa.
Obrigada, boa noite. Um pouquinho só da minha história, bem rapidinha, né? Eu trabalho com crianças com síndrome de Down há mais de 30 anos, eu sou aposentada da rede particular de ensino, né? Continuei trabalhando, fui para uma grande instituição aqui de Campinas, fiquei até a direção lá, fiquei por 17 anos. E eu falo que a síndrome de Down chegou até mim. Hoje, a primeira criança que eu dei aula já é uma adulta, já no mercado de trabalho, formada em educação física, que é a Bianca. Sempre que eu estou conversando com alguém, eu levo o nome dela e agradeço todo o trabalho que foi desenvolvido. Bianca era uma criança adorável, continua sendo uma adulta adorável. Hoje ela trabalha com o grupo da Ponte Preta, né, com a parte de futebol. Então, ela está sempre dentro do grupo e os pais super presentes. Bom, depois disso, que eu me aposentei da área da rede particular, eu continuei como psicopedagoga. E saindo da instituição na época da pandemia, eu voltei o meu trabalho especificamente para a psicopedagogia de crianças com síndrome de Down, né? Afinal de contas, é essa a minha expertise. Durante todos esses anos, eu me especializei nisso. Hoje, até eu vi aqui uma nota, Cíntia ou Cindy, que tem 2 filhas, a gente vê muitas crianças com Down e alguma comorbidade. Então, Down e autismo, Down e TDAH, Down e déficit de atenção, isso acontece. O que a gente se propôs a conversar hoje é a respeito de uma situação em que a família pode usar mais e pode trabalhar mais em casa, que é a autonomia. Porque na conversa de fevereiro, nós falamos bastante sobre educação infantil. E eu vejo as crianças do Fundamental 1, que ainda é um professor, penando um pouquinho quando entra no primeiro ano, segundo ano. Quando vai chegando no 6º ano, é uma outra situação gritante. Por quê? O aluno que não tem nenhuma deficiência, não tem nada, já encontra dificuldade em conseguir se organizar de 2 professores de 5º ano para 11 professores no 6º ano. Agora, o que dirá uma criança com deficiência? A cada 50 minutos troca o professor. Cada 50 minutos, 1h10, troca outro professor. Quer dizer, aquela quantidade de material, de caderno, de livro, nós precisamos fazer com que essa criança tenha uma autonomia para conseguir manusear esse material. Porque a parte da adaptação curricular, a escola vai fazer. Ou seja, é para ser feito. Tem esse porém. Então, conversamos em N escolas, essa semana também fui em várias escolas conversar, que a minha função de psicopedagoga também é visitar a escola, que a criança estuda, para saber como é que está a situação, não num olhar de cobrança da escola, mas um olhar de parceria. O que nós duas, escola, profissional e a terceira ponta do triângulo, que é a família, podemos fazer para que aquela criança tenha um desenvolvimento cognitivo adequado. Você não vai colocar uma criança no 6º, 7º ano e deixá-lo de lado. Ele tem que participar da atividade de maneira geral. Então, primeiro passo, a escola comenta com você, mãe, olha, mãe, não precisa comprar material. A gente vai fazer o material aqui, eu vou trabalhar com uma adaptação curricular. Precisa sim. É necessário sim. Porque se esse aluno não tiver o material para acompanhar a classe, na hora que ele estiver manuseando, o amigo do outro lado, da frente, está com o material todo colorido, todo bonito, chamando a atenção, ele está com uma folhinha pequenininha em cima da mesa. Então, se você não tem problema de comportamento, você vai passar a ter. Porque ele vai fazer alguma coisa para sair dali. Certo? Aquilo acaba sendo uma situação chata, vamos dizer assim. Então, faz adaptação curricular? Faz.
pega a folhinha, cola naquele caderno, naquele livro, naquele material que a família comprou. Porque esse material vai para casa e volta. Então, a família também vai ter uma experiência de saber o que está sendo trabalhado. Por Tem uma exemplo, forma de acompanhamento, né? Do que está sendo feito. exatamente. Hoje eu estava estudando com uma menina do 6º ano, geografia. Tá? Então, o livro estava lá, a matéria da classe, tudo direitinho. Eu já tinha ido na escola conversar com o coordenador, tudo adequado. Tá, como é que eu vou ensinar o trabalho de paisagem urbana e paisagem natural, rural e urbana? Gente, vamos bater papo. Aonde você foi passear? Ah, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Tá, tinha alguma coisa que era natural? Tinha praia, tinha água, tinha morro, tinha vegetação. A partir desse bate-papo, e ela olhando o livro, ela consegue solidificar aquela informação. Entendeu? Porque o que acontece? A memória do adolescente, da criança com síndrome de Down, ela é necessário que seja repetitiva, para que ela consiga sedimentar aquela informação. Então, até eu comento com alguns profissionais, né, de escola, vai dar uma lição de casa, dá a mesma que deu na classe. Mas a mesma folha, com o mesmo exercício, com o mesmo número, não tem problema, porque você está fazendo um trabalho de solidificação. Ele viu na classe, você orientou, ele vai para casa. Como também o inverso acontece, que algumas escolas, algumas famílias trabalham com antecipação de conteúdo, que também dá certo. Então, você, por exemplo, chama essa mãe, tipo, uma semana antes de você entrar no conteúdo novo, e fala para a família assim, olha, eu vou trabalhar paisagens naturais. Eu vou ver isso, 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 isso. Será que vocês podiam trabalhar? Como que uma mãe que não tem domínio nem didática para trabalhar conteúdo escolar vai fazer isso? É através de um passeio. Ela não vai se tornar uma professora, mas ela vai passear com essa criança, ela vai levar essa criança na Lagoa do Taquaral, num bosque, num museu. E aí, quando essa informação chegar na escola, essa criança já trouxe um conhecimento prévio. Ela já vivenciou isso. Porque, senão, se ela chegar totalmente crua na sala de aula, vai ser necessário que se repita a informação em casa. Então, ela vai ter como? Vamos repetir, então, a lição de casa. De alguma maneira, ela vai precisar solidificar todas essas informações. Mais ou menos, essa é o começo da história. Então, a autonomia. Como é que eu vou trabalhar com a autonomia de uma criança de 8, 10 anos, de 12 anos, ou até mesmo 6, 7, dentro de casa? Você não vai vesti-lo, você vai começar a fazer com que ele participe do seu dia a dia. Se você mora numa casa, vamos limpar a frente, vamos limpar o quintal. Se você mora num apartamento, fecha o lixo para mim, vamos descer, levar o lixo até a garagem, até o lugar que guarda. Ele tem que ter essa autonomia para quê? Vamos dizer assim, um comentário que eu tive ano passado até. Uma escola falou assim para mim, mas ela não pega o material. Ela fala assim para mim, pega. Então, eu tenho que abrir o material dela, para que ela consiga fazer. Não, a criança tem que abrir o próprio material. Mas aí você pergunta assim, mas com aquela quantidade de 11, 12 professores, como que ela vai saber qual é o caderno da professora de matemática? Então, por exemplo, a criança tem lá 10, 11 cadernos. Os livros hoje em dia são divididos com 2, 3 matérias num livro. De que maneira que eu posso fazer com que aquela criança saiba que aquele caderno X é da professora de português? Então, a escola tem carômetro. Então, ela tem, por exemplo, 6º ano A, tem uma folha sulfite com todos os rostos de todos os alunos. O inverso também pode acontecer. Você, enquanto família, pode pegar uma foto dessa professora, com autorização dela, é claro, e colar num cantinho do caderno. E aí você escreve, tem a foto da professora de português.
Então, tá a foto dela, o nome dela e a matéria. Isso vai acontecer no máximo uns 2 meses, até o primeiro trimestre. Depois não precisa mais, porque ela já se familiarizou. Aí, o que acontece? Entrou o professor de português, ela pegou o rostinho do professor e começou a manusear. Bateu o sinal, vai entrar matemática. Ela mesma vai mexer. Ela vai procurar o caderno que está com a foto do professor de matemática. Entendeu? Porque isso facilita o jogo de cintura dentro de uma sala. Porque quando você tem um aluno com síndrome de Down na educação infantil, você tem lá 20, 22 alunos. Quando vai passando do primeiro ao quinto, já vai chegando perto de 30. Acontece, Nanda, né? deixa eu te falar uma coisa. Vamos aproveitar que é o que você parou um pouquinho. Eu achei muito pertinente, muito interessante essa sua dica com relação a colocar a foto, até dividir a matéria por caderno por cor, fazer o rostinho das professoras. Eu vejo que tem tem escolas que já faz isso até na própria apresentação da professora, ela manda a fotinho dela nesse sentido. Mas você acha que, assim, na prática, toda escola é aberta a fazer isso? A própria escola faz, ou seria mesmo a própria mãe que teria, ou o pai, né, a família, eu digo, que seria interessante buscar essa informação, buscar junto à escola, para que faça, né, siga essa dica que você deu, para exatamente facilitar as trocas, né? Eu acho assim, tudo que se acontece em relação à escola-família tem que ser conversado. Tudo. Então, a família tem que estar presente no ambiente escolar, tá? Então, uma coisa que eu sempre comento, muitas mães acabam pensando assim, nossa, graças a Deus que eu consegui uma vaga nessa escola. Acontece muito quando você muda de pré-escola para primeiro ano, de quinto ano para sexto, é difícil achar escola, tem escola que não aceita, dá algumas desculpas, mas a mãe não pode se sentir agradecida porque conseguiu uma vaga naquela escola. É direito do seu filho estudar, nesta ou na outra escola. Aí, o que acontece? Você conversa com a coordenação, você conversa com a professora. Eu acho que sexto ou nono é só com coordenação. Dificilmente você vai conversar diretamente com a professora, a não ser que seja numa reunião de pais. Mas qualquer situação que envolve o aluno é com a orientadora, não é nem a coordenação, é com a orientação. E aí dá essa ideia, se a escola estiver aberta para fazer, ela vai fazer. Se não, você pode falar, não, então eu faço. É muito mais fácil a escola fazer, porque ela já tem um quadro de funcionários, ela já sabe quem são os profissionais e que vão estar ali. É mais fácil? Então, ou senão ela fala assim, olha, nós não temos esse tempo para isso. Eu posso mandar para você e você cola? Pode. É tudo uma questão de parceria, uma questão de bate-papo, de conversar, para que isso é para facilitar a vida do seu filho dentro da sala de aula. Para que a professora não fique o tempo todo ali fazendo com que ele, tipo assim, vamos pegar o caderno de matemática, mas qual que é? Aí ele olha para você, muitos não são alfabetizados. Se você está numa escola municipal ou estadual, muitos alunos não são alfabetizados. Então, ele fica como se perdido. E também, como até a Cia Oliveira comentou aqui, e eu acho que isso é um problema já que a maioria das mães, que inclusive falam comigo também relatam, é que poucas escolas disponibilizam o apoio especializado que é previsto em lei. Muitas vezes ela coloca apenas um estagiário lá que vai dar um pequeno suporte, mas não vai auxiliar com essas dicas como você está mencionando aqui, que só quem tem experiência em educação especial é que conseguiria ter esse traquejo maior. Por isso que é importante que nós, mães, possamos ter essas informações para que a gente divulgue isso também para outras mães e tente fazer com os nossos filhos, né, para tentar facilitar a vida deles. Agatha, pode falar.
Tem a questão da inclusão por parte dos alunos, que muitas vezes eles fazem bullying, ficam zoando. Isso é muito triste, ver que pessoas no Brasil hoje estão tão despreparadas, tanto professores quanto alunos, para receber essas crianças com condição especial. Isso me deixa muito triste, me deixa muito indignada. Ô, Agatha, eu posso responder isso. Primeiro passo, qualquer escola que tenha aluno com deficiência, qualquer que seja, um trabalho é feito junto aos professores e os alunos daquela classe. E, quando não, pegar as outras salas. Então, hoje, essa situação de bullying acaba sendo, eu não sei se vamos dizer assim, hoje eu dei aula para um menino e ele está fazendo um trabalho sobre bullying, numa escola aqui de Campinas. Aí eu perguntei, na sua classe já teve bullying? Não, nunca teve. Tá, então por que vocês estão conversando sobre isso? Ah, porque a minha professora conversou que já aconteceu. E aí ele comentou comigo, olha que interessante, sobre o caso das universitárias, que fizeram um bullying com uma senhora de 45 anos, vamos dizer assim, que estava na sala de aula. E uma delas falou, ela é muito velha para estar fazendo faculdade. Isso se transformou em bullying, saiu na televisão, saiu na rede no Fantástico e tudo mais. Então, o que acontece? Olha, nesse longo tempo de experiência, qual a sua opinião sobre o ABA na escola? Perfeito, ótima pergunta, sim. O ABA não é para ser dado dentro de sala de aula. O ABA é um método, vamos dizer assim, aplicado em terapia por terapeutas, no caso, seriam psicólogos, fono, TO, que trabalha com autismo. Hoje em dia, a gente ainda vê algumas clínicas trabalhando o ABA com síndrome de Down, mas ele foi feito, foi inventado, foi criado para o autismo, e não é para dar. A professora pode ter uma noção, pode ter conhecimento, mas ela não tem domínio para trabalhar o ABA única e exclusivamente dentro de sala. O ABA, na verdade, ele é um tratamento que é feito em clínica, na casa, ele é complementado com assistência terapêutica dentro da sala de aula, mas, assim, é uma complementação, né? Na síndrome de Down, por exemplo, não é recomendado. Exatamente. Não há essa prescrição, né? Junto com o ABA, existe o atendente terapêutico, que é o nome que se dá, para o psicólogo que vai na escola e fica um período observando o menino em sala, né, para ver algumas situações em que ele tem, com a mediação e a professora trabalhando. Sim, ela está falando que as crianças, elas são autistas. Aí, sim, para tratamento de autismo é utilizado, tem vários tipos de métodos a ser utilizados, prescritos pelos médicos. Um deles é o ABA. Sim. Então, na verdade, dentro da escola, ele é uma extensão do que é do tratamento clínico, né? É feito por psicólogo, né? Por terapeuta, sim. É o atendente terapêutico, que muitas escolas não deixam entrar mesmo. Infelizmente, isso pode até prejudicar, porque cada criança é uma criança, cada criança tem um tipo de diagnóstico, se vai precisar ou não, quem vai saber é o médico. Né? Essa situação de escola que não deixa profissional entrar, tem uma situação aí que a gente tem que também enxergar um pouquinho o lado da escola. Muitas escolas, eles têm receio de que aquela ida do profissional várias vezes, no mesmo horário, por semana, pode, lá na frente, criar um vínculo empregatício. Esse é o maior medo das escolas. Reconhecimento de vínculo empregatício. Futuramente, algum funcionário pode falar, não, fui na escola, não sei quantos dias, arrumou 2, 3 testemunhas, e a escola acaba tendo que pagar. Na verdade, isso é um outro problema, mas tem algumas sugestões que a gente dá, e, de repente, depois a gente pode falar isso num outro momento, né? Sim. Mas, assim, é óbvio que quem precisa do tratamento vai ter que buscar
essa alternativa junto à escola, conversar, tentar fazer um acordo junto à escola, sei lá, fazer um termo, alguma coisa que se responsabiliza pela terapeuta que vai estar lá, porque tem toda uma prescrição médica também atrás disso, então... Geralmente você vai numa clínica de renome, essa clínica já tem o CNPJ, então ela coloca o funcionário dentro da escola, mas é ela que tem todos os encargos, tá? É a clínica que tem. A Agatha levantou a mão? Foi a Agatha? Caso a pessoa estude instituição privada, sabe? O aluno, eu posso exigir um psicólogo lá dentro acompanhando ele? Exigir, não, você pode conversar. Porque a escola é uma entidade educacional. E o psicólogo, ele ainda está lotado, vamos dizer assim, na área da saúde. Então, as coisas não se... O que você pode solicitar é um atendente terapêutico. Mas aí eu acho que precisa ver se corre por conta da família, não por conta da escola. Tem esse porém ainda com relação à parte das leis. Precisa ver isso daí direitinho. Ah, sim, muito obrigada por tirar minha dúvida. Landa, e me fala uma coisa, até mesmo com relação a essa questão, porque assim, uma coisa a gente fala lá da preparação, eu vejo muita diferença, até mesmo para que a criança seja alfabetizada o quanto antes, para que o desenrolar seja melhor, seja mais produtivo, para a própria criança não ter aquele impacto dos traumas, né? Das frustrações, que aí sim pode desencadear até uma questão comportamental. O que eu tenho visto hoje muito aqui na prática é que as crianças que não têm uma preparação à base desde a infantil, primeira série, segunda série, a tendência é que isso seja muito prejudicial para aquele adolescente no ensino fundamental. De maneira geral, não só para a pessoa com deficiência. Qualquer criança que tenha um despreparo, vamos dizer assim, e que não foi diagnosticado nada, que vai levando. Hoje em dia, você vê que você pode pesquisar, tem mais de 30 mil síndromes, de maneira geral. Né? Ou você conversa das poucas que você conhece. Mas tem crianças, muitas e muitas crianças, que não têm laudo. Sim. E aí, depende do profissional que está atendendo na sala de aula, para buscar, vamos dizer assim, trabalhar com as habilidades que ele apresenta, não com o que ele não sabe. Entendeu? Se ele não tem laudo, você não sabe o que ele tem. Então, por exemplo, dentro da neuropsicopedagogia, você consegue saber o traçado, o caminho que o aprendizado vai fazer no cérebro, tá? Então, por exemplo, uma coisa simples, o PAC, que é o déficit de processamento auditivo central, que toda criança com Down apresenta devido à deficiência intelectual. Não adianta, para você trabalhar a criança com PAC, você tem que trabalhar com situações visuais e não com situações auditivas. Porque ele já tem um problema na compreensão. Se você continuar falando, vai continuar sem compreender. Então, você visualiza a informação. Então, o que você vê hoje? Uma classe em que você trabalha muito mais a visualização, todos aprendem com mais facilidade, não só o que tem deficiência. Entendeu? Você trabalha de uma maneira geral, você trabalha com projetor, com outdoor, com alguma coisa assim, dentro de sala, é muito mais fácil. A classe inteira vai trabalhar, vai aprender. Sim. O que eu vejo é que a questão da concentração do síndrome de Down é um dos pontos também que bate muito. Eles dispersam rápido. Né? Aí precisa ver, não é característica, tá? Não é característica da síndrome de Down ele ter falta de concentração. Ele pode vir a ter um déficit de atenção. Ele pode vir a ter uma hiperatividade. Aí isso acarreta a falta de atenção. Porque o que acontece, de maneira geral? Se não existe atenção, não existe aprendizado.
tá? Isso geral. Vamos pensar nós adultos. Vamos entrar numa sala de aula de alemão. Vamos pensar uma coisa bem forte. Se eu não tiver prestando atenção naquele professor, pegando detalhes, pegando situações em que eu possa fazer associação, eu não vou aprender. Porque está longe para mim. Para mim está muito mais distante essa informação. E a mesma coisa acontece com os pequenos. Não tem a quantidade de crianças que têm hiperatividade, déficit de atenção, e não são nem medicados e nem tratados com terapia, é muito alto. Infelizmente, é uma realidade triste, né? E aí você vê, a criança não consegue prestar. Não tem 15 minutos de atenção centrada. Certo. E você acha que, então, além dessa dica que você nos deu aí com relação à identificação, que eu achei que foi interessante, considerando que nós estamos tratando aqui de pré-adolescentes e adolescentes e que não devem ser infantilizados, por exemplo, que isso é uma coisa importante, né? A gente tem que tomar esse cuidado, inclusive. O que mais você acha que a gente poderia orientar os pais e até os professores também? De repente, tem lá um aluno com síndrome de Down na sala, porém ele precisa cuidar daquele aluno e não tem um professor de apoio com expertise. Então, ele mesmo pode fazer isso. Primeiro passo, esquecer a síndrome. Ele não é a síndrome. Ele é uma criança. Então, vamos pensar, se eu tenho 30 alunos na sala, mais um com síndrome, eu não posso falar essa frase, eu tenho 30 alunos, mais ele. Não, eu tenho 31 alunos. Tá? E uma outra coisa muito, muito importante, que serve para os pais e serve na sala de aula. Nunca responda pelo seu filho. Então, se alguém conversar com ele, ele responde. Sabe aquela história de você vai num restaurante e aí o garçom chega e fala assim, mas o que ele vai querer? Não sei, pergunta para ele. Eu faço o que ele vai querer? O que ele vai comer? Não. Eu já faço isso. Exatamente. E você vê a diferença que é da criança que está lidando com essa autonomia. Na sala de aula, é a mesma coisa. O professor tem que chamar o aluno de igual para igual. O que vai diferenciar é o aprendizado, é a estratégia que ele vai usar para atingir aquele objetivo. Tá? Então, eu sempre falo, tem que montar uma adaptação curricular em que ele consiga, que ele atinja. Não é para você trabalhar com ele aquilo que ele não sabe. Você fazendo uma estratégia em que você consegue ver até onde ele consegue chegar, a partir daí você vai para frente. Então, primeiro trimestre, eu vou fazer uma sondagem. É importante a sondagem. Qualquer série, qualquer matéria. Eu tenho que saber até onde ele vai. Será que meu aluno conhece dezenas, conhece centenas? Não, ele só conhece até o numeral 5. Tá, então eu vou trabalhar a partir do 5. Eu tenho sempre que saber onde ele parou e dali para frente. Mas o principal dessa nossa conversa toda é para que a família dê autonomia em todos os sentidos. Autonomia no vestir, autonomia... Se você, por exemplo, não quer que ele pegue uma roupa bolinha com uma xadrezinha, com uma listradinha, separa 2 trocas para os menores, por exemplo. Separa 2 trocas e põe na cama. Olha, você escolhe qual você quer vestir. Eles vestem. Camiseta, shorts, tênis. Camiseta, short, chinelo. Ele tem que ter... Se ele vai querer ir de chinelo no aniversário, senta e conversa. Olha, onde nós estamos indo, não é esse tipo de roupa que usa. Esse tipo de conhecimento você tem que apresentar para ele, porque ele não sabe. Sim. Que faz parte do conhecimento social. Entendeu? A Cí falou nada sobre nós sem nós, né? Que é a campanha
da síndrome de Down. Por que isso? Que você não pode falar daquela criança, adolescente, adulto com Down, se ele não tiver inserido nesse assunto, né? A gente está conversando sobre escola, o que eu vejo, por exemplo, algumas mães não vê a hora que o filho chegue no 9º ano para deixar de... não vou levar mais na escola. Não vai fazer ensino médio, não vou levar. Mas por que ela não vai levar? Porque ela não quer levantar mais cedo para levá-lo e buscá-lo. Ele ainda não tem condições de tomar um ônibus sozinho, é preocupante, é difícil, a gente fica preocupado com a violência que acontece nas cidades, o que é natural, mas se você não está numa situação, por que não deixar frequentar a escola? Converse, veja horário, não vai colocar o menino no horário da noite, coloca no horário da manhã, termine. Sabe por que eu falo muito disso? De terminar o ensino médio? Quando eu estava na instituição, nós íamos além, ainda vai com a parte do emprego apoiado, e a gente recebia muitas empresas querendo cumprir a cota que era necessária, né? Vamos dizer assim. Muitos recebiam pela cota, algumas empresas tinham um olhar mesmo inclusivo, porém, na hora de efetivar esse rapaz, ele não tinha o ensino médio. Não tinha como ir para frente. Não vai, porque a empresa necessita que naquela vaga ele tenha o ensino médio. Então, olha quantos, assim, que depois eu conversei com as famílias, num determinado momento, foram fazer supletivo. Que daí fica mais difícil ainda, porque é mais corrido, né? Exatamente. Passou o período, passou a fase dele estar na escola, o que tem que fazer? Vamos fazer o supletivo. Aí fez o supletivo de Fundamental 2 e o supletivo do ensino médio. Pronto, se formou. Aí, ou vai para uma faculdade. Teve um outro rapaz que eu conversei com uma faculdade de... agora não me lembro o nome da cidade. É uma cidade aqui perto. E ele fazia faculdade numa outra cidade. Ele morava numa, fazia na outra. Aí, como que a mãe fazia? A mãe levava e ela estudava o curso que ela fazia no carro, no estacionamento da faculdade. Aí a faculdade se prontificou a arrumar uma sala para ela e ela ficava tipo numa sala de espera para esperar o filho das 7 às 11 da noite. Hoje ele é formado em educação física. Que legal. Porque ele tinha uma academia, me lembro dessa história muito bem, ele tinha uma academia, mas ele não podia dar aula de personal. Ele tinha só habilitação para Zumba. Então, o Zumba ele podia dar aula, mas ele queria ultrapassar limites, ele queria ser personal. Aí conversei com a coordenação da faculdade, qual era o objetivo, e pronto, sanou. Entendeu? Quer dizer, ele não precisava ser inserido no mercado de trabalho, ele já estava no mercado de trabalho, ele queria se aperfeiçoar. Por isso que cada caso é um caso. Sim. O que não pode é parar de estudar, tem que ir à frente. Se você não quer fazer uma faculdade, tudo bem, faz um curso técnico. A Cita tá colocando aqui, e é uma pergunta que me fazem sempre também. Existe protocolo para se avaliar o grau de deficiência intelectual? Isso na questão da pedagogia, né? Ela está perguntando na questão da pedagogia. Não, na pedagogia você não vai... Na neuropsicopedagogia, será? Você não vai, não. A neuropsicopedagogia, existem testes que você faz, né? Teste de QI, né? Assim, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente vai fazer uma análise para ação de progressão, de retenção, é através desse teste de... Sim. E quem faz é o neuropsicólogo, tá? Não é a neuropsicopedagoga. A neuropsicopedagoga vai trabalhar, vai ter alguns testes que ela pode aplicar, né? Laudo não pode, quem dá é só médico, né? E a deficiência intelectual, ela tem... O Down não tem grau, tá? Então, isso é uma coisa que tem que se falar sempre. Não existe grau na síndrome de Down. Mas a deficiência intelectual tem grau. Então, ela pode ser leve, moderada ou severa.
Aí, muitas vezes, você dentro da síndrome, você consegue observar que a criança tem uma tendência maior para alguma área. Ou gosta mais da área de cálculo, ou gosta mais da área de linguagem, ou gosta mais da área de história, de ciências. Isso você tem que ter um feeling para pegar essas habilidades e levar para frente. Porque vai ser através dessas habilidades que ele vai lá na frente escolher alguma coisa para ele trabalhar. Entendeu? O que a gente faz aqui, ele gosta de música, então a gente tenta fazer tudo com música. Exatamente. Tudo com música, ensinando as outras coisas com música. Isso. Futuramente, ele vai querer aprender um determinado instrumento, você coloca. Sim. Aí, depois, um outro instrumento, até ele se encontrar. Exato. Eu vou trabalhar, eu gosto de tocar violão, então vou estudar violão. Sim. Eu gosto de pandeiro, percussão, alguma coisa assim. O que é importante, eu acho que todo mundo tem que ter em mente, é assim, independente se é uma criança, se é um pré-adolescente, se é um adolescente, ou até mesmo um adulto, que tardiamente a gente tenha que estimular, proporcionar vivências, né? Exatamente. Proporcionar que essa pessoa tenha um conhecimento fora da casa. Então, conheça uma praia, conheça uma praça, conheça um lago, conheça um parque, né? Algo nesse sentido, conheça os animais, para que exatamente quando tem aquela roda de conversa, ela consiga ser inserida naquela conversa pela vivência que ela teve. O professor chama isso de conhecimento social. Então, quando tem essa roda de conversa com todos os alunos que chegam, a maioria das crianças menores, os professores costumam fazer isso na segunda-feira, para saber como é que foi o final de semana. Tudo bem, você não saiu de casa, você foi na avó? Você foi na avó. Qual foi o seu trajeto até a casa da avó? O que tinha na casa da avó? O que você comeu na casa da avó? Você tem que trabalhar, conversar. Esse é a troca. Tem que ter essa conversa. E você acha, Landa, que na realidade das escolas, e isso quando eu falo escola, eu não estou falando só particular, né, mas estou englobando todos, particular, pública, você acha que há uma vontade, há um interesse dos professores em não que sejam especialistas, por exemplo, que não tenham educação especial como curso, assim, mas que eles tenham algum interesse em desenvolver essas crianças? Porque eu tenho muitas questões, eu pergunto isso para você que está sempre em contato com vários tipos de escola, vários tipos de classes sociais, inclusive, e eu vejo aqui que as reclamações que chegam para mim, elas são em todos os níveis, no sentido de que não há interesse em desenvolver aquela criança. Então, ele dá lá, sim, aquela folha que você falou, uma folha branca para passar ali. E isso é uma coisa que incomoda bastante, né? O que a gente tem que ver, que hoje em dia, eu vejo isso há 30 anos, né, que eu falo. Eu tenho escolas que são inclusivas e escolas que não são inclusivas. Existe essa diferença. Quando você está numa escola municipal, falo por Campinas, todas as escolas são inclusivas, municipal. Então, é a menina dos olhos do prefeito, a escola municipal, a rede de educação especial. Então, tem aquele professor que vai naquela escola, que vai atender aquele menino, aí ela cumpre carga horária em outras escolas, porque acaba não dando tempo. Estado trabalha com sala de recurso. Também é um professor que tem um olhar para a deficiência. Tá? Ele não está trabalhando só com números, com sala de aula. Sim. Né? Você vem de cima para baixo, né? É estrutural, né? Na rede particular, não são todas que fazem a inclusão. Tem escolas nítidas que você fala, não, essa escola não inclui. Não inclui porque não tem aluno, não inclui porque não chegou nenhum aluno até lá ainda. Tem uma série de N histórias. Mas o que é primordial? O professor da sala tem que ser inclusivo.
que se o professor não for inclusivo, não vai adiantar nada, porque ele não vai fazer, entendeu? Por isso que eu falo, a escola, quando você vai colocar seu filho numa escola particular, você tem que fazer uma pergunta. Como é que vocês trabalham com a inclusão? Como é que é a vida da inclusão, o projeto pedagógico da escola? Ela abarca inclusão ou não? Que aí, de cara a pessoa já vai responder e você já vai saber. Você já se deparou, Landa, com casos em que escolas, elas falam assim, não, a gente faz adaptação de material para todas as séries aí, porém, ela já tem uma apostila pronta. Você já se deparou com isso? Isso não é, na minha humilde opinião, isso não é inclusão. Não, isso não é adaptação também. Nem adaptação. Porque a adaptação, ela tem 5 itens aí que você pode fazer a adaptação. É com o tempo, com os objetivos, com as estratégias, na avaliação. O que às vezes acontece de você ver uma escola fazendo a adaptação curricular tranquila, a criança prestando atenção, mas na hora da avaliação não fez a adaptação. Entendeu? Aí, espera aí, são 15 perguntas e 15 para ele também? Não dá, ele não tem esse tempo que o outro tem. Né? Tem escola, que nem a Cia Oliveira comentou aqui, que nem PDI tem. Não faz. Entendeu? Tem escola que não vai fazer o PDI e fala, não precisa, já tem experiência demais. Tudo bem, pode ter experiência. Se a sua adaptação surtir efeito, se a sua estratégia surtir efeito, tudo bem, tudo certo. Continua. Mas tem que ter um plano para você manusear, para você saber. Porque ninguém está sujeito a um dia você acordar com dor de cabeça e dor de barriga e não vai na escola. E aí, o que vai acontecer naquela classe? Não tem? Não tem direcionamento, né? Não direciona, não tem. A gente chama de PEI, né? Que é plano de. Ensino individual. De ensino individual. Então, se eu tenho 2 crianças com deficiências diferentes, eu tenho que ter 2 PEIs. O para criança com síndrome e para criança que é PC. Mas se você tiver 2 crianças com síndrome de Down, que são totalmente diferentes, você tem que ter o plano individualizado? Então, mas Como aí... Como é que você vai nivelar tudo por uma só? Você não vai nivelar, você vai trabalhar o objetivo. O objetivo é o mesmo. O que muda é a estratégia, a maneira com que você chega no objetivo. Porque quando você tem 30 alunos na sala de aula, nenhum é igual ao outro. Não, exato. Cada indivíduo é um indivíduo. Você faz um plano. Um plano, sendo que você tem as estratégias e atinge o objetivo ou não atinge o objetivo. Eu costumava colocar, na época, o objetivo essencial e complementar. Então, o essencial é a base. Eu quero que o meu aluno chegue sabendo até 10, numa meta, num período de 1 mês. Eu tinha ali, mas ele chegou sabendo até 15. Tá, ele atingiu o complementar. Sim. Aí, no mês seguinte, eu começo a partir do complementar, daquilo que ele atingiu. Se você não tiver o papel na mão para você mensurar, você ver direitinho até onde ele foi, se perde. Quantidade de alunos e professores se perde. E você acha, assim, até olhando um pouco essa questão das frustrações, Landa, o que você diz? Qual técnica que a gente pode usar como mãe, né? Técnica que eu digo assim, qual dica, né? Porque técnicas são vocês que estudaram para isso. A gente arranha umas coisinhas aí, né? Mas qual dica que você daria para que uma criança com síndrome de Down, ou até mesmo uma criança com autismo, qualquer outra deficiência intelectual, a gente possa trabalhar para que minimize as frustrações, sem sobrecarregá-las, lembrando que, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Lembrando que crianças que já têm um tratamento multidisciplinar na fase que antecede a escolar aí, elas já vêm de uma pegada intensiva. Sim.
Então, o receio é o que os pais devem fazer para auxiliar na questão pedagógica, mas sem sobrecarga. Afinal de contas, são crianças ainda, ou pré-adolescentes que seja. Bom, primeiro passo, sempre conversar com a criança do porquê que ele está tendo um apoio. Ele tem que saber que ele tem síndrome, primeiro passo. Você não pode encontrar uma criança de 5, 6 anos que não sabe que ele tem síndrome de Down e que nem sabe por que ele vai numa instituição. Ele não vai numa instituição para brincar. Tem muitas mães que falam, agora nós vamos em tal lugar, lá você vai brincar com a tia, lá você vai conversar com não sei com quem, vai ver um amiguinho. Não, ele não vai brincar. Confesso, eu cometo esse erro. Eu falo para o Lucas que o Lucas, vamos lá brincar com a tia tal. Eu não contei para ele ainda, porque na minha concepção, eu achei que ainda não fosse a hora, porque ele não ia entender. Não, ele não é, ele vai te dar a dica. Não adianta você passar para ele se ele também não apresentou uma conversa ou alguma coisa que te reporte. Opa, peraí, ele está perguntando isso por quê? Ele está percebendo que ele é diferente do outro? Aonde que ele vai perceber a diferença? Geralmente, perto de 8 anos, 7 anos, começam a perceber que, vamos dizer assim, o coleguinha acelera mais na atividade e ele vai mais devagar. Entendeu? Então, ele acaba ficando mais lento na atividade e o colega já passou 1, 2, 3 folhas. Aí começa a se ver, ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Geralmente, o que eu acho, assim, de uma maneira geral, eu sou fã de psicólogos. Eu acho que numa outra vida eu voltaria psicóloga. Por quê? Dá tempo ainda, Amanda. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo. Não, ainda não. O que acontece? A criança, às vezes, ela não consegue elaborar sozinha as coisas. Sim. Ela precisa de um empurrãozinho. E não chegar, não, você vai lá porque você tem síndrome de Down, porque precisa aprender, porque tem todo um jeito específico. Você não vai passar a mão na cabeça e nem vai dourar a pílula. Mas tem que ter um olhar diferenciado. Ele tem que saber por que ele está indo na clínica brincar. Ele não está brincando. Ele sabe que ele não está brincando. Por que minha mãe me manda brincar se eu estou aqui e não me deixam brincar? Pular um brinquedo, balançar lá num balanço, numa integração sensorial, quem faz, não é brincadeira. Entendeu? Então, para a criança, ela entende tudo como brincadeira. Para ele, sim. Sim. Então, o adulto tem que se policiar um pouquinho nesse sentido. Vamos lá na clínica, lá você vai aprender a fazer isso, vai aprender a fazer aquilo, vai aprender a fazer... Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas será que para eu fazer tudo isso eu posso brincar de alguma coisa? Vamos ver com o nome da pessoa, não com a tia. O nome da pessoa. É que tem clínicas que permitem o que chamam de tia, outros não chamam de tia. A maioria que eu trabalho é tudo tia, mas ele fala o nome de todas, mas é tia fulano, tia. Porque também uma criança pequena, até ela entender que aquela pessoa não é tia dela, não é irmã da mãe, porque a tia é irmã da mãe ou irmã do pai, entendeu? De uma maneira geral. Por respeito, eu tenho amigos do meu filho, que tem 40 anos, que me chamam de tia. Porque foi criada assim. Então, por respeito, você continua. Mas, para a criança, tem sempre que dar o nome, principalmente para a criança com deficiência. Então, é tia Ana, tia Beth, tia Célia, tia Marcela, e o que ela faz? Hoje é dia da fono, sei lá, Maiara, lembrei dela agora, da fono Maiara. Então, vai trabalhar, o que a Maiara vai ensinar, o que você vai aprender? Aprendeu alguma coisa diferente? Conta para a mamãe como é que foi. Porque ele tem que ter prazer nessa ida e vinda. Se toda vez você fala que ele vai brincar, aí chega lá, para ele a brincadeira é uma coisa. Para ela, é uma brincadeira que vai levar ao conhecimento. É uma construção. Para ele pode não gostar. E aí ele fala, não quero ir mais lá, porque não é brincadeira. Entendeu? Entendi.
A Si está se despedindo aqui, que ela tem que sair. Si, obrigada, foi um prazer estar conosco aqui, né, ter a sua presença, e espero que a gente possa ter trocado alguma informação interessante aí para você. Yolanda, será que alguém mais tem alguma dúvida? Bruna também é da comissão, ela também é mãe especial. Tem alguma dúvida aí, Bru? Tá sem áudio. Agora acho que melhorou. Uhum. Sumiu. Cortou. Sumiu. Acho que tem que ficar sem a câmera. Só com isso. Acho que não. Isso. Fala alguma coisa para a gente ver. Não tá dando. Quer escrever aqui? Acho que ela tá... Ela vai escrever. Seria mais um comentário, né? As próprias terapeutas se chamam de tia. Eu acho que elas fazem isso para ficar mais leve, né? Mais próxima deles também. Sim, e elas criam total vínculo com relação a isso. E tem também uma outra situação, né? A criança que não tem vínculo com o profissional também não aprende. E esse vínculo, eu vejo, ela está falando, a Mari adora todas as terapeutas, o Lucas também. E o que eu vejo é isso. Eu sempre costumo dizer para as mães que elas têm que formar o time delas, né? Mas quem forma de verdade o time são as crianças. Sim. Porque não adianta, às vezes você pode ir na terapeuta ou na escola mais renomada, com a professora mais especializada. Se a criança não for com a cara dela, esquece. Não tem não vínculo. Vai, né? Não vai criar esse vínculo, essa empatia entre profissional e criança, ou profissional e pré-adolescente, enfim. Sim. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento dele, que tem aquela confiança, né? Afinal de contas, eu acho que isso deve vir muito forte, tá? Não só na fase infantil, mas na fase da adolescência, né, Landa, me corrija se eu estiver errada, por conta dessa questão de eles saberem que estão fazendo mais devagar, que o coleguinha já está indo mais rápido. Então, eu acho que o jeito, como você falou, a estratégia utilizada pelo professor nesse momento é crucial, porque nem todo mundo vai ter condições financeiras, por exemplo, de ter um acompanhamento psicológico, que obviamente é o mais recomendado, né? Então, Juliana, mas também a gente não pode deixar de lembrar que existem alguns órgãos públicos que têm o apoio do psicólogo. Se você vai no posto de saúde, por exemplo, você pode solicitar um psicólogo. Às vezes você vai numa determinada paróquia, igreja, tem psicólogos que trabalham com voluntário. A própria FAC, aqui em Campinas, aquela que fica ali na saída ali da CPFL, eles têm um trabalho lá com alunos do último ano muito rápido. Você vai, você solicita, às vezes você é atendido no mesmo dia. Isso é muito interessante, né? Porque daí é uma alternativa. Porque às vezes você está numa angústia, você não consegue, não conhece ninguém, não tem como contratar alguém para te ouvir, porque você tem que pagar para o psicólogo. Você não vai... Às vezes você conversando com uma amiga, você desabafa. Mas você tendo um olhar profissional, se você não tem essa coisa que você fala de um apoio terapêutico que vai atrás de alguém para você, que não seja para a criança. Para você saber orientar, né? Para te orientar. Então, vai atrás de uma faculdade,
Aqui no Cambuí, em Campinas, tinha a Unip, que também fazia com valores assim irrisórios. Eu me lembro, na época, a pessoa pagava 10, 20 reais a sessão, né? Eu sei que a FAC faz, a Unicamp não, e Aqui em acho que Valinhos, Cláudia, não sei se a Cláudia está, não sei se a FAV aqui em Valinhos faz esse essa da tipo de Rede trabalho. Anhanguera. É. Não. Ainda não, podemos dar umas ideias lá, vamos lá, ó. Porque eu acho que é de extrema importância, não só para tratar as crianças, mas as mães para saberem como lidar. A Bruna colocou um comentário aqui. Eles estão inaugurando uma clínica de psicologia agora, não tem data ainda. Então, eles vão inaugurar uma clínica de psicologia. Então, porque para começar a estruturar as coisas. A FAV, ela é da Rede Anhanguera, que é a mesma coisa da FAC, né? Então... Porque depende muito de quanto tempo tem o curso, se esses alunos já estão em período de estágio ou não. E aqui nós estamos com uma excelente coordenadora, que é a Margarete, que tem muitos anos na área da inclusão. Então, com certeza, se for possível, ela vai colocar aqui, sim. Eu acho que eu conheço essa Margarete. Trabalhou na PAI por muitos anos. Talvez seja que eu esteja pensando, não sei. Ó, a doutora Bruna fez um comentário aqui que é pertinente a gente falar, que ó, no meu caso, eu já percebi que a Mari observa a filha dela é cadeirante. Então, ela fala, no meu caso, eu já percebi que a Mari observa crianças quando estão correndo, né? Que creio que em breve chegará o momento em que terei que conversar e explicar sobre a deficiência dela. Ela já está percebendo. E ela diz aqui que a PAI, aqui de Valinhos, né, tem rodas de conversa semanalmente também, que eu acho que é super legal, isso é muito legal. Mas essa roda de conversa, eu já fui na PAI, inclusive já fiz uma palestra lá, na de Valinhos. Essa roda de conversa é só para pessoas que estão inseridas nos programas, não é pessoa de fora. Não, é que a Bruna leva a Mariana lá. Atendida lá, tá. Então, fazer uma parte do tratamento. Quando você comentou pais, mães que não têm os filhos acolhidos numa instituição ou numa rede de terapia particular, eles estão soltos, vamos dizer assim. Sim. Eles têm que ir em busca de algo para eles. Sim, para poder ter o controle, o discernimento, a calma, para poder saber levar o problema até lá, e aí escutando e trazer as informações para ela e ir analisando, isso daqui eu consigo fazer, isso eu não consigo, isso dá certo, que nem a Bruna percebeu já que a filha tem um olhar diferenciado para quem passa correndo perto dela. Logo ela vai perguntar. Sim. Por que a menina está correndo e ela não corre? Exato. Entendeu? Então, num outro momento em que ela estiver próxima e ela observar, ela já pode jogar uma pergunta para a menina. Porque é necessário, a criança precisa falar, quando você fala assim, vamos amenizar as frustrações. Todo mundo se frustra. Sim. A gente não quer que os nossos filhos, os nossos netos se frustrem. Isso é natural. Mas eles se frustram e é quando eles conseguem lidar e crescer. Sim, Na verdade, a minha visão aqui, no caso, é tentar ter o discernimento para que, quando isso aconteça, a gente poder orientar da melhor maneira. Exatamente. Né? Frustração, exato, não é só porque tem a deficiência. Se não tivesse, também ia ter, né? Do mesmo jeito, né? Faz parte da vida. Mas é ótimo. Eu acho que aqui o pessoal já não tem mais perguntas, Landa. Eu quero te agradecer imensamente, né? Imagina, a prontidão aí em aceitar o convite para a gente fazer esse bate-papo, que sempre é muito rico para a gente conversar e ter essas suas dicas, né? Eu falo como mãe e como profissional da área também, para que a gente possa transmitir essas informações para muitas famílias. Perfeito. Se precisar, pode me mandar um WhatsApp, pode entrar na minha página lá, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Isso. A página, então, é Landa Melo P. B de Bruno, que Bruno é meu sobrenome. B de Bruno? Landa Melo B. Então, no Instagram, aí quem quiser entrar em contato com você e
você fica à disposição para tirar algumas dúvidas. Perfeito. Landa, agradecendo assim, em nome da OAB, em nome aqui da Comissão das Pessoas com Deficiência, e que a gente tenha outros e outros e outros encontros em breve, se Deus Vamos quiser. elaborar outros temas, vamos sim, vamos conversar. É Eu isso, acho que Landa. mais a gente passa essas informações para as famílias, vai desmistificando, que nem hoje eu escutei de uma mãe dizendo que a menina dela foi com uma meia de cada cor. Mas, No caso da campanha da síndrome de Down hoje. E tudo mais, né? Eu até brinquei com a mãe e falei, eu acho interessante para criança pequena saber que todo mundo é diferente, mas nós só teremos a verdadeira inclusão quando a gente não precisar mais de nenhum subterfúgio. Quando a gente não precisar de um dia único para se lembrar que é o dia da síndrome de Down. Sim. Entendeu? Que como até eu coloquei uma fala no meu Instagram, é todo dia. O síndrome de Down é todo dia. O meu dia é todo dia. Tem aquela história que Dia das Mães é todo dia, Dia das Crianças é todo dia. É a mesma coisa. Autismo em abril, todas as síndromes, as deficiências que a gente encontra por aí, eles colocam um dia para se lembrar, mas a gente tem que ter na nossa... todos os dias, né? É a conscientização. Mas é um trabalho de formiguinha, e eu tenho fé que daqui a uns 10 anos a gente não fale mais em inclusão, isso seja uma coisa natural. Uma coisa natural, Vamos exatamente. trabalhar para isso, né? Vamos fazer a nossa parte. Depender de mim, estamos aí. Um mundo melhor para todas as pessoas que necessitam disso. Eu acho que o mundo dos nossos pequenos, quando eu falo dos meus netos, né? E do Lucas, do seu filho, lá na frente vai ser bem melhor. Deus te ouça, eu sei que ele ouve. Então, Deus te ouça. Agradecemos muito, Landa. Uma ótima noite a todos aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Muito obrigada, Landa. Boa noite. Tchau, tchau.